Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do Hepatologia DOR e nós hoje vamos discutir, o tema vai ser CHC, casos difíceis. Estamos aqui na moderação e na coordenação, Dr. Raimundo Paranaí e eu, e nós vamos apresentar dois casos, um do Rio de Janeiro, que serão apresentados pelo Dr. Gilberto Silva Júnior e o Dr. Jaime Neto, nosso radiologista, Gilberto hepatologista, todos já conhecem os dois, e o caso de Salvador, pela equipe do Hospital Aliança, o Marconi Andrade, o Fabrício e o Leonardo Canedo. Então, eu queria dar boa noite, boas-vindas a todos, e quero aproveitar já para convidar para o evento de junho, a última quinta-feira, e para o evento de julho, que vai ser um evento internacional, onde nós faremos um evento especial dedicado às hepatites, por ser o mês das hepatites. Vou passar a palavra para o meu amigo e parceiro incondicional, Paraná, para dar sequência à introdução do evento. Boa noite, Ana, e nós vamos ter hoje aqui uma discussão muito profícua, casos difíceis, casos que geram dúvida e que seguramente mobilizaram toda a equipe multidisciplinar, como deve ser a patologia. E nós vamos ter na discussão o Rafael Pécora, de São Paulo, do Hospital Itaim, do Vila Nova Star, transplantador, que vai nos ajudar, e vamos ter o nosso já conhecido Lúcio Pacheco, também transplantador no Rio, do Quintadó, do Copadó e do Star. Então, vamos começar, Ana, a discussão? Sim, e queria só completar que hoje é um dia de muita alegria para nós, que nós temos dois grandes transplantadores aqui, o Lúcio, que eu chamo sempre de anjo da guarda, que nos salva sempre, sobretudo de madrugada, e a honra de ter agregado agora, mais recentemente, ao grupo, o Rafael, que é o colega, o cirurgião que vai coordenar, da mesma forma como o Lúcio faz aqui no Rio, o transplante em São Paulo. Então, muito obrigada a vocês dois por terem dedicado tempo, saído de cirurgia e estar aqui conosco para discutir esses dois casos onde nós tivemos muita dificuldade. Muito obrigada, um agradecimento em nome da Hepatologia DOR, especial a vocês dois e aos colegas que também vão apresentar os casos e aos que estão nos assistindo. Vamos para o primeiro caso, Gilberto e Jaime, por favor. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto, sou hepatologista do Hospital Quintadó. Mais uma vez aqui participando da Hepatologia DOR. É sempre uma satisfação estar aqui apresentando. Vou compartilhar aqui a tela. Então, nosso caso é uma paciente de 65 anos, tá? Feminina. Não está entrando, Gil? Não está entrando. Agora foi. Perfeito, obrigado. Isso. Então, é uma paciente de 65 anos, tá? Feminina, e de história patológica, ela tem uma doença hepática crônica avançada por hepatite C, é uma paciente cheia de A, ela nunca descompensou, tem hipertensão portal, tem varizes de fundo gástrico, faz profilaxia primária com beta-bloqueador, ela faz uso de carvedilol. Da hepatite C, é uma paciente que tinha o genótipo 1B, foi tratada com sulfo e dacla de março a junho de 2017, possui resposta virológica sustentada, e de outras comorbidades, ela possui uma síndrome de Sjögren, tá? O diagnóstico veio em 2017, mas ela antes já se queixava e já tinha alguns sintomas de artralgia. Mas em 2017 se intensificou bastante, ela começou a apresentar xerostomia e xeroftalmia. É um Sjögren de difícil controle, onde a gente precisa aí do acompanhamento em conjunto com o reumatologista. Ela já fez uso de corticóide por um período prolongado, já fez uso de azatioprina, que precisou ser suspensa por conta de pancitopenia. Chegou a usar a Batacept, tá, de dezembro de 2020 até fevereiro de 2023, e atualmente uso de hidroxicloroquina e duloxetina para controle de álcool. Além disso, ela é hipertensa também, diabética e dislipidêmica, fazendo uso de losartana, rosuvastatina e dapaglifosina. Tá? Então, a doente, com os últimos exames, ela tem um MELD de 8, então, como eu falei, um chave de Pugh A5,
e a alfa-feto de controle dela é baixa, aumentou por volta de 3,8. Tá? Essa doente a gente faz acompanhamento já de longa data, ela faz exames de imagem seriados, né, fazendo parte aí do screening do CHC, e eventualmente ela tinha algumas ressonâncias por conta também de um cisto pancreático que a gente faz acompanhamento, e numa ressonância de controle que ela fez em outubro, de novidade, apareceu uma lesão nodular, tá, no segmento 7, que media 1,2, hipovascular, sem washout, aparentemente indeterminado. Que a gente optou por repetir a imagem 3 meses depois, com a nova avaliação. Ela fez essa imagem em janeiro desse ano, tá? Aparentemente, o nódulo ele tinha crescido, tinha ido para 1,7 centímetros, e o colega já descrevia aí como um aspecto suspeito para CHC e classificava como LIRAD 5. Tá? Nesse contexto aqui, a gente teve uma discussão multidisciplinar, a gente caminhou a paciente para avaliação do Dr. Lúcio Pacheco, e foi optado por repetir a ressonância, né, em virtude do tamanho. Um par de meses depois, ela faz uma nova ressonância em março, tá? E nessa nova ressonância, a lesão já era descrita medindo 1,1, tá? E classificada como LIRADS 4. E aí, então, a gente traz o caso para discussão, né? Pensando aí agora o que fazer. Né? A gente vai tratar esse nódulo, vai acompanhar, se for tratar, que tipo de tratamento teria aí ou poderia estar oferecendo, ablação, ressecção, transplante, né? A biópsia teria alguma função aí nessa situação, tá? E, enfim, o que chamou a nossa atenção era essa mudança de padrão, né, entre essas 3 ressonâncias e a gente vai passar agora para o Jaime Neto, ele vai mostrar para a gente aí as imagens e vamos discutir um pouco em relação a esse padrão de CHC na ressonância que foi vista em janeiro de 2023. Jaime, pode dar sequência aí. Microfone, Jaime. Estão vendo aí as imagens? Perfeito. Então, esse foi o exame inicial, não inicial, não aquele de outubro, né? Foi o exame feito agora em janeiro, que foi utilizado o Primovist. Então, essas são as imagens sem contraste, a sequência ponderada em T2, a lesão não aparece, nem na difusão. Nas sequências T1 em phase e outphase, ela não aparece, não tem gordura. E aí, no estudo dinâmico, nesse exame não fui eu que laudei inicialmente, o colega interpretou uma área muito discreta aqui como uma área de hipervascularização. E esse é o estudo com contraste hepatobiliar. Então, a gente tem a fase sem contraste, a fase arterial, a fase venosa e a fase de transição. Na fase venosa, a lesão já começa a ficar meio hipovascular. Na fase de transição, ela fica mais hipovascular. Eu fiz um zoom aqui tentando dar uma forçada na janela para ver o que o colega tinha descrito como hipervascular. É uma coisa bem sutil aqui, assim, até na tela ficava melhor do que isso. Aqui eu não consegui transmitir. Mas era uma coisa, definitivamente, a hipervascularização era uma coisa sutil, assim, difícil de ver. Assim, tinha que forçar um pouco para aparecer isso. Na fase hepatobiliar, a lesão era francamente vista, né, como uma lesão hipocaptante. Então, o parênquima todo captou o Primovist e a lesão ficou ali sem captar como uma coisa negativa ali. Foi repetido o exame, dessa vez com contraste extracelular. Em vez de ser um contraste hepatobiliar, usaram o Dotarém, que é um contraste normal, extracelular, que a gente usa mais frequentemente.
E a lesão aqui na fase arterial, ela já apresentou um comportamento diferente. Ela não tem, definitivamente, ela não é hipervascular nesse exame aqui, e ela fica com esse padrão de lavagem aqui na fase portal e na fase tardia. Então, eu trouxe aqui uma coisa, primeiro, que a concordância interobservador do Lee-Hadds, ela tende a ser muito alta. Se vocês olharem assim, o padrão que a gente está falando, esse padrão 3 aqui, 45 de 45 pacientes foram pelos mesmos 2 observadores classificados da mesma forma, né? Então, o Lee-Hadds ele é feito para ser simples e para ser reprodutivo. Então, normalmente as pessoas tendem a concordar. Eu que estou discordando aqui da interpretação do colega que deu o laudo originalmente. Se a gente puxar aquele quadrinho clássico ali do Lee-Hadds, considerando que a lesão não tem hipervascularização, foi a minha interpretação, a gente pode ver que quando a lesão não tem hipervascularização, ela nunca vai ser Lee-Hadds 5. As lesões de Lee-Hadds 5 sempre tem que ter algum grau de hipervascularização. Então, a gente fica nesse lado aqui da tabela, e ela seria, no máximo, uma lesão Lee-Hadds 3, ali pela vascularização. Como ela tem uma hipocaptação na fase hepatobiliar, e aí outra coisa que está escrito bem claro ali, nas linhas pequenas, né? A gente tem que ler as linhas pequenas que é encontrado. Se você não está certo de um fator major desses aqui, você deve considerar como não existente. Então, eu acho que se aquela hipervascularização estava questionável ali, a gente opta por não descrever, como considerar ela não existente. E aí, a gente joga também com fatores auxiliares, né, com achados auxiliares. E aqui, a hipocaptação na fase hepatobiliar ela é considerada um achado auxiliar. Então, a gente poderia imaginar que é uma lesão Lee-Hadds 3 aqui, com lavagem, menos de 20 milímetros, e a gente pode dar um Lee-Hadds 4 para ela, porque ela tem uma hipocaptação na fase hepatobiliar, considerando um achado auxiliar. Eu acho que essa seria a interpretação mais adequada para aquele primeiro exame. E outra coisa importante é que a gente nunca pode pegar o Lee-Hadds 5, a gente nunca vai chegar nesse diagnóstico baseado em achados auxiliares. A lesão, os achados auxiliares eles podem levar no máximo a um Lee-Hadds 4. Mas para ser Lee-Hadds 5, a lesão tem que ter clássico, aquele padrão bem descrito lá no início dos anos 2000, hiperrealce na fase arterial, com lavagem na fase tardia. Então, eu classificaria essa lesão como uma lesão que a gente chama de hipovascular e hipointensa. Ela não tem hipervascularização e ela é hipocaptante na fase hepatobiliar. Tem um monte de artigo ao longo dos últimos 10, 15 anos, 10 anos falando sobre isso. E eu puxei os mais atuais que eu achei. Esse aqui, por exemplo, ele mostrou que os nódulos hipovasculares e hipocaptantes de Primovisc, que tinham mais de 10 milímetros, tinham uma tendência muito maior de progredir para um nódulo clássico, né? Esse outro trabalho aqui mostrou que os pacientes com cirrose, que tinham uma lesão com leve persinal em T2 ou que tinham alguma restrição à difusão, também tinham uma tendência maior a progredir para um CHC clássico ao longo da observação. Nesse aqui, a mediana foi de 30 meses para progredir para um CHC clássico. Esse aqui, todos progrediram para o CHC clássico em até 1 ano, mas 20% progrediu. Nesse aqui, 30%. Então, a gente fica com esse número. Assim. Se você tem uma lesão que é hipointensa e hipovascular e hipocaptante da fase hepatobiliar, a gente imagina que 20%, 30% delas vão progredir para um CHC clássico. Nessa faixa aí, 1 ano, 30 meses, alguma coisa assim. A gente tem que acompanhar essa lesão, a gente não está autorizado a classificar ela como CHC, pelo menos não por imagem, neste momento. Não sei se vocês vão lembrar desse caso aqui, não vou dizer o nome da paciente, mas foi um paciente que a gente acompanhou por muito tempo. E ela tinha essa imagem aqui, ó, nada na fase do estudo dinâmico, a lesão não aparecia, tinha um pontinho aqui de persinal em T2, um pontinho de gordura, e ela era uma lesão francamente hipocaptante na fase hepatobiliar. Vários exames, 1 ano depois, apareceu ali a hipervascularização com lavagem. Então, e aí essa paciente, inclusive, evoluiu, ela foi transplantada, essa lesão cresceu, ela ganhou o critério para ser priorizada e foi transplantada depois de um tempo. Esse caso tem uns 6, 7 anos já. Mas eu guardo ele porque a gente tem muito bem documentado
essa progressão da lesão hipointensa e hipovascular para um CHC clássico. Então, acho que é isso. Eu classificaria essa lesão como uma dessas lesões hipointensas hipovasculares, um Lee-Haddes 4, e eu acho que a gente não tem ainda um critério diagnóstico fechado de CHC para essa paciente, ainda não. Maravilha. Então, agora vamos ouvir Lúcio Pécora. O que vocês fariam nessa doente? Acho que o Pécora pode falar primeiro, o Lúcio conhece o caso. O Pécora é convidado para o caso, eu já sei o caso. Vamos deixar ele falar primeiro. Aí, Pécora, você agora está com a gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer participar do encontro e é uma honra fazer parte atualmente agora na Reddor, né? Então, espero que eu possa contribuir com a minha experiência e aprender com os demais também, né? Então, até o momento, o diagnóstico de carcinoma hepatocelular não está claro, né? Então, eu acho que, não digo um equívoco, mas naquela ressonância que sugeriu que era um Lee-Haddes 5, não é um Lee-Haddes 5, como o colega da rádio comentou. No momento, não temos esse diagnóstico. Eu faria o segmento da paciente apenas. Não faria nenhuma outra medida. Evidentemente, com o aparecimento de outras características que confirmem o diagnóstico de hepatocarcinoma, e segmento habitual, mas tratamento habitual, né? Algoritmo habitual. Mas eu não faria biópsia, apenas segmento da paciente. Ela não tem nenhuma outra, está clinicamente estável, né? Não tem nenhuma outra complicação de hepatopatia crônica que justifique o transplante, por exemplo, no momento, exceto se fosse o HCC, né? Ela é um Child A5, né? Bastante compensada, então tratamento conservador no momento e segmento do nódulo. Como que você seguiria? Como que você seguiria? Com que intervalo? Eu repetiria a ressonância em 3 meses. Uma ressonância em 3 meses, eu acredito. E uma questão para vocês, você, Rafael e Lúcio. Se biopsiar esse paciente e for um CHC, ele tem menos de 2 centímetros, como seria essa informação em relação ao transplante? Como essa informação poderia ser utilizada em relação ao transplante? Pécora, posso falar? Pode, Deixa por favor, Lúcio. Um resumo rápido de quando eu vi essa paciente. Ela tem mais coisas para a gente discutir. Assim, a Ana pediu para eu ver, falou assim, ela é uma paciente de cirrose com um Sjögren muito importante, difícil controle clínico. Eu até vi num momento menos complicado. Na verdade, a Ana viu esse Lee-Haddes 5, chamou atenção, pensando no CHC. Eu vi também, achei que era uma imagem que sugeria CHC, mas não tinha visto essa fase arterial muito evidente. Sim. E pedi para repetir a ressonância, achando que ia voltar com o Lee-Haddes 5, que tinha crescido mais um pouquinho, etc. E eu estou vendo essa ressonância agora, pela primeira vez, e já tendo sido laudada pelo Jaime, que é fácil. O Pécora não conhece, mas o Jaime é um radiologista nosso, extremamente experiente em doença de fígado, que não gosta muito de ir a congresso, nem de aparecer muito, mas ele é um cara muito bom. E que laudou agora como Lee-Haddes 5 e um nódulo ainda menor. Lee-Haddes 4 e um nódulo ainda menor. Que faz a gente pensar pouco, pelo menos no hepatocarcinoma clássico. Então, assim, eu, de antemão, não consideraria essa doente agora como tendo hepatocarcinoma. A biópsia, assim, é uma coisa que a gente fazia muito pouco, eu acho que ainda faz muito pouco, e a gente gosta pouco de fazer, ainda mais no nódulo de 1 centímetro. Uma biópsia negativa vai ajudar muito pouco, e se eu esperar um nódulo de 1 centímetro chegar um pouquinho maior, que a gente ter certeza que é um CHC, não vai mudar nada em termos de prognóstico dessa doente. Sobre ela, se fosse a gente biopsiar, se viesse um CHC, Paraná, eu não biopsiaria essa doente, mas se viesse um CHC,
é uma dúvida, eu tenho muita dúvida de tratamento dessa paciente. Assim. Ela é uma cirrótica por vírus C, com 65 anos, e com CHC de 1,1 centímetros, eu acho que eu faria uma radiofrequência nessa paciente. Assim. Mas, assim, eu não faria biópsia, assim, porque eu acho difícil assim, a biópsia comprovar alguma coisa para a gente. Fazendo biópsia, talvez a chance maior fosse não confirmar um CHC. A impressão minha é essa. E eu ficaria com o PET. A minha conduta seria igual ao do PET. Repetir a ressonância com 3 a 4 meses, assim, esse intervalo curto, para a gente rever qual sequência isso vai dar. Ela, apesar de ser um TIA-DA, é um TIA-DA com varizes de esôfago, que nunca teve nenhuma complicação, mas tem hipertensão porta. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração se alguma hora a gente fechar um diagnóstico de CHC para ela, qual seria o melhor tratamento. Uhum. Essa... Jaime, essa é uma paciente que tem uma síndrome de Sjögren, uma doença autoimune. Claro, ela tem hipertensão portal, que está sendo admitida como hipertensão portal, ainda como sequela da hepatite C. E um nódulo que parece não ser muito captante. Você afasta totalmente a hiperplasia nodular regenerativa? Não, a hiperplasia nodular regenerativa também ia ser hipervascular, e a hiperplasia regenerativa é fígado, né? Então eu tenderia a captar o contraste hepatobiliar. Na fase hepatobiliar ia ficar igual ao resto do fígado, às vezes até um pouco mais captante do que o resto do parênquima. Então acho que esse diagnóstico não. Poderia ter outros diagnósticos diferenciais, assim. Ela não tem restrição à difusão, mas poderia ser uma metástase, poderia ser outras coisas. Essa mesma paciente tem um hemangioma bem típico, um pouquinho mais para cima. Eu não botei na imagem, mas eu acho interessante essa discussão ali, porque se a gente, todos os nossos guidelines ocidentais são pensados no transplante, né? Então a gente vai muito no contraste extracelular, no Dotarem, porque ele tem uma especificidade muito maior às custas de uma sensibilidade um pouco menor. O Primovich ele aumenta a sensibilidade perdendo na especificidade. E aí, se você olhar os guidelines asiáticos, eles favorecem mais as ressecções e menos o transplante, então eles favorecem mais o Primovich. A gente balanceia ali o nosso diagnóstico de acordo com a intenção do que a gente quer fazer, né? Que a gente quer priorizar para o transplante ou a gente quer fazer uma intervenção precoce numa lesão pequena. Essa que acho que é a diferença aí No Japão não transplanta, né? Você tem que diagnosticar precocemente porque não transplanta. Por questões de ordem religiosa. Eu conversei isso com o japonês agora, assim, só uma coisa curiosa, né? Na reunião que eu acho que cabe aqui. Eu conversei com um japonês num congresso agora sobre por que eles não têm doação de doador cadáver. Ele falou que até está tendo, já tem um pouco, mas ele me falou com a maior vergonha do mundo, assim, que no Japão a gente acha que precisa dos órgãos depois da morte. É cultural. Assim, e por isso eles não têm, apesar de já aceitarem morte cerebral, e algumas pessoas doarem órgãos lá, ainda é a minoria dos casos, e por isso eles são tão favoráveis à ressecção. Eu já coloquei minha posição super clara aqui. Eu acho que um nódulo, quando ele chega, hipertensão porta, tem 2 centímetros, eu sou muito mais favorável. Eu sei que em São Paulo as pessoas pensam diferente, eu não sei nem a opinião do Pécora ainda, mas eu sou muito mais favorável a transplantar do que ressecar. A história natural de quem você resseca é a doença recidivar e você, quando pode, transplantar depois. A história natural do CHC que você transplanta é o paciente ficar curado do CHC. Assim, 80 e tantos % ficam curados. Então, assim, sempre que o doente preenche os critérios de transplante, eu sou muito favorável. Assim, uma lesão pequena num TIA com hipertensão porta, você até pode ressecar, mas a hipertensão porta demonstra que o paciente tem muita doença de parênquima, muita doença que vai favorecer ao CHC recidivar. Então, nesses pacientes, eu sou muito mais favorável, quando ele está dentro de critério de transplante, de pensar em transplantar.
Eu queria fazer uma pergunta para o Jaime. A gente repete essa ressonância com o Primovich ou não? Eu sei que você explicou, mas o que eu achei é que o Primovich identificou melhor a lesão. Então, assim, você acha que é válido repetir essa imagem vindo para o mundo real nosso com o Primovich ou com o Gadolini? Acho que é a conversa que a gente está tendo, né? Se você está pensando em priorizar para o transplante, vai ser mais fácil você fechar um critério definitivo com o Dotarem, com a assistência celular. Se você está simplesmente querendo rastrear a lesão e detectar e para uma intervenção, tipo uma ablação, uma ressecção, acho que o Primovich é adequado. Ok. Eu Posso queria fazer uma chamar pergunta, Jaime? Claro, Pécora, por favor. Em relação à variante hepatocolangio, você teria algum comentário a fazer? Não, assim... Eles tendem a ser mais heterogêneos, mais irregulares, às vezes com mais hipersinal na difusão. Então, isso aí eu pensaria que talvez ele seja mais para um CHC precoce, que ainda não desenvolveu toda a hiperpasteurização, não pensaria muito no hepatocolangio para ele. Não. Posso fazer um comentário, doutor? Por favor. Boa noite. Em relação a esse caso, é um caso que ficou na dúvida entre o Unihades 3 e 4, uma lesão abaixo de 2 centímetros. Eu acho que realmente a ideia é seguir. Mas em crescendo, num paciente cheio de ar com a dificuldade de órgão que a gente tem, não sei a realidade de vocês, em Salvador a gente não tem tanta facilidade, eu optaria por fazer uma ablação, como o doutor Lúcio comentou. E aí eu queria só falar fazer uma pergunta. A gente tem feito biópsia de rotina na vigência da ablação. Então, a gente coloca a agulha na ablação, na posição, e faz uma biópsia, muitas vezes do parênquima e do nódulo. No serviço de vocês têm agido diferente ou só faz ablação sem biopsiar? Essa é a minha pergunta. Eu acho que hoje em dia não biopsiar e fazer só ablação é ruim. É ruim, que você tem... se vier positivo, ajuda. Se vier positivo, ajuda a gente, se tiver um colangiocarcinoma junto, a pensar de forma diferente. O que eu falo aqui no Rio, assim, a gente, quando lista um doente desse para transplante, ele transplanta no máximo em 2 meses. Essa semana eu transplantei uma paciente da Ana que eu tinha listado na semana passada, 1 semana de lista. Então, assim, é difícil você não pensar em oferecer o melhor tratamento para o doente se ele tiver acesso. Então, a realidade de cada lugar do país é diferente. Eu acho que Fortaleza funciona muito parecido aqui como o Rio. O Rio, a gente agora tem 20 doadores por milhão de população, então tem uma doação que melhorou, mas, além da doação do Rio, a gente toda noite praticamente recebe oferta do restante do país. Então, essa carência de órgãos, entre aspas, que acontece, assim, recebe um monte de oferta de Santa Catarina, do Paraná, é uma coisa que tem que pensar de uma forma que não é tanto assim no Rio e nos estados do país. São Paulo, eu sei que demora, eu queria até que o Pécora comentasse, mas eu acredito que se ele listar um CHC, você só vai transplantar com mel de 29, então, no mínimo, 6 meses para frente, que não é a nossa realidade aqui. Talvez por isso a minha mentalidade em relação a transplantar, em quem preenche os critérios de transplante, é a mais comum, mais adotada aqui pela gente. Mas em São Paulo, essa é a realidade mesmo, Lúcio. Assim, a barreira dos 29, entendeu? Abaixo de 29, dificilmente você vai transplantar um paciente, um tipo sanguíneo A ou O, entendeu? Então, mesmo a dinâmica da ressecção pode funcionar diferente de acordo com a disponibilidade de órgãos, né? Então, entrando naquele conceito de intention to treat. Então, você tem uma localização onde o número de enxertos disponíveis é muito menor, o dropout na fila pode ser maior, a ressecção ainda pode ter o seu papel mesmo em pacientes com um grau aceitável de hipertensão portal. É claro que o tratamento ideal na presença de hipertensão portal, eu concordo com você que é o transplante, mas imaginando num cenário onde há escassez de enxerto, apesar da gente saber que a recidiva em 5 anos é muito maior, etc., talvez a ressecção possa ter um papel nessas áreas ainda, né?
Eu ainda gosto, assim, quando é pequeno, menor que 3 centímetros, pensar em ablação. Eu sou, entre ressecção e ablação, menor que 3 centímetros, eu sou super favorável à ablação. Uma coisa que eu queria comentar desse caso é do Jogrin. Eu fui reler, Ana, depois que eu vi essa doente, fui reler de Jogrin e transplante. A gente tem associação principalmente maior com cirrose biliar primária, ou colangite biliar primária, e não encontrei nenhuma contraindicação para transplantar quando o paciente tem critérios clássicos para transplante na cirrose biliar primária e Jogrin associado. É claro que quando você me falou dessa doença, você estava super preocupada, ela já tinha fissuras, um monte de lesão cutânea grave, mas assim acaba que no pós-transplante, você fazendo corticoide, os trabalhos que eu li, nada tinha contraindicação relacionada ao Jogrin. E aí fiquei animado de, se ela precisar de transplante alguma hora, a gente poder pensar em encaminhar ela para o transplante. Perfeito, Lúcio. Eu queria fazer 2 comentários sobre esse caso que eu coloco assim como muito importante. Primeiro é esse, quando nós falamos, essa paciente tem síndrome de Sjögren, não é uma coisa simples. É uma paciente que tem sangramento retal, lesão mucosa, dor articular, ela tem um Sjögren completo e grave, que não segurou com corticoide. Segunda coisa, então, era um detalhe que eu ia pedir para você comentar, como o pós-transplante nesses pacientes com doença autoimune grave, com imunossupressão, você falou. E a outra coisa que eu considero super importante é você ter essa linha de cuidado multidisciplinarmente, uma discussão. Até porque a gente sempre tem o cuidado de chamar vocês, né, do nosso grupo para discutir, e o JAME participa de 100% dos casos em revisão de casos, porque a gente tem muita preocupação em indicar algum procedimento que não seja correto. Então, acho que essa discussão multidisciplinar ela é fundamental para que a gente diminua a quantidade de erro possível, né? Então, queria que você comentasse sobre isso. Então, nos nossos doentes com doença autoimune, eu não fico forçando a exclusão, nem fico forçando a retirada de corticoide. Eu ainda gosto de corticoide, uma doença autoimune. Eu tinha uma paciente agora que a gente transplantou por hepatite autoimune, ficou super bem, e eu que estava vendo ela no consultório, não era nem a Beth. A Beth fica super ciumenta quando eu fico vendo os doentes de pós-transplante no consultório. E aí suspendi o corticoide dela, já foi até um ano de transplante, está super bem. Suspendi o corticoide. Ela começou com um monte de dor articular. Aí a Beth, você suspendeu o corticoide da hepatite? Ela vai começar a fazer doente da artrite. E aí encaminhei ela para o reumato, e o reumato, não, vamos voltar ao corticoide dela, que eu acho que foi isso que fez ela ficar ruim. Então, nesses pacientes com doença autoimune, e aí eu posso falar especificamente, eu tenho alguns doentes com transplantados e com outras doenças autoimunes, doença de BC, por exemplo, eu sempre procuro, não me forço a suspender o corticoide de jeito nenhum. Vários doentes com, por exemplo, BC ficam com corticoide em dose baixa a vida toda, que já usava isso antes do transplante, e quando você suspende, você pode reativar a doença autoimune do paciente. Então, assim, era uma doente que no pós-transplante eu não ia ter a mínima pressa de suspender corticoide, e se fizesse isso a longo prazo, ia fazer com muito cuidado para ver se isso não ia ter sintoma. E faria, talvez, imunossupressão tripla, que é o corticoide em dose baixa, o micofenolato em dose baixa, o tacrolimus em dose baixa, acho que é o melhor jeito de imunossuprimir esses pacientes com doença autoimune. Beleza. Belo caso. Acho que podemos... Não sei se Pécora quer falar alguma coisa. Não, eu concordo com o Lúcio em relação à manutenção do corticoide. O grupo que eu sou originário aqui no país, que era do
do professor Sérgio Misa, assim, tradicionalmente, manutenção de corticoide nos transplantados por doença autoimune, né? Então, era uma constante e eu concordo também. Apesar de ter trabalho que diz que pode suspender, quando você suspende, você sempre tem uma surpresa. Então, eu acho que é uma conduta que é boa, isso. Tradicional e boa. Muito Tem bem. pergunta aí no chat, Paraná? Não, Não. tem um até agora. Perfeito. Então, acho que a gente pode passar para o segundo caso, né? Vamos lá. Muito bom. Vamos seguir. Fabrício, esse eu acho Já que é vou. mais converso ainda, viu, Ana? Muito. Consigo ver quem está em sala. Apareceu não. Espera aí. Não consigo ver. Está dando para ver? Boa apresentação. Ok, então, boa noite. Esse é um caso aqui do nosso grupo, que a gente vai apresentar num paciente de 62 anos, funcionário público, retirista de longa data com consumo diário. Deixa eu só ajeitar aqui. Está aparecendo, está pronto. Com consumo diário de etanol acima de 40 gramas há mais de 30 anos, hipertenso, em avaliação de rotina, viu um nódulo hepático associado ao GGT e AST elevados. A primeira ressonância, em 21, mostra o nódulo hipervascular em segmento 5, nódulos em segmentos 6 e 1.6, um nódulo de 6.6, segmento 5, múltiplos nódulos hepáticos sem trombose de porta. Um nódulo renal de 1.3 centímetros. Vinha cursando com perda de peso nos últimos 3 meses, trazia uma série de tórax com doença paraquimatosa crônica do fígado, sem outros achados, e um duplo de carótida com 50% de estenose. Nesse momento, só contextualizando, não sei se o professor Paraná quer acrescentar alguma coisa, mas ele fez uma biópsia, a biópsia foi diagnosticada no hepatocolangio, e, diante da quantidade de lesão, foi optado por iniciar a imunoterapia com atezo e bevacizumab. Esse paciente não foi feito tratamento no serviço por questões do convênio, então ele sempre acompanha como, entre aspas, a própria primeira opinião, a equipe acaba orientando ele e a família o caminho a seguir, mas o tratamento, de fato, é feito, da imunoterapia foi feito em outro serviço. Aqui está a tomografia, e aí eu queria, a ressonância, desculpe, eu queria que Marconi falasse um pouquinho, comentasse, e aí, Marconi, quando você quiser, eu passo aqui os slides, tá bom? Ok, então boa noite, pessoal. Como o Fabrício comentou, a maioria dos exames iniciais desse paciente foram feitos em outro serviço, então nem toda documentação, nem todo o volume de material obtido nesse histórico pregresso a gente teve acesso, mas nesse momento a gente conseguiu imagens para entender mais ou menos o volume de doença, o que estava acontecendo com ele, e a partir daí a gente estabeleceu, né, uma interpretação para o segmento do caso. Então, essas primeiras imagens, só para mostrar que é um fígado já com sinal de doença crônica já bem estabelecido, não é um fígado pequeno, mas um fígado já com contornos irregulares, contornos lobulados, acentuação de fissura, lobo caudado aumentado, segmento lateral também. Então, do ponto de vista de diagnóstico de hepatopatia, a gente estava bem confortável em relação a esse aspecto no exame. Fabrício, pode passar o próximo. Bom, aqui uma sequência ponderada em T2, só para a gente entender o quanto que a gente tinha de heterogeneidade no parênquima. Mas observem essas áreas mais centrais, principalmente no segmento 4, no segmento 5, uma área bastante irregular, mal definida, com intensidade sinal maior do que o parênquima adjacente. Alguns outros nódulos um pouco separados, como no segmento 6, perto dessa região renal. Então, esse sinal em T2, essa heterogeneidade, do ponto de imagem, preocupa bastante do ponto de vista não só, né, do diagnóstico de malignidade, como também do comportamento biológico da lesão. Então, provavelmente era uma lesão que, no aparecimento, tinha um comportamento bem diferente do paciente do caso anterior que o Jaime mostrou. Então, a gente já conheceu esse paciente com esse padrão de lesão grande, irregular, heterogênea, infiltrativa, ocupando, né, principalmente esse lobo direito do fígado. A gente vai passar agora para as sequências pós-contraste, para a gente entender a dinâmica
dessa lesão. Então, pode passar, Fabrício, próximo. Então, a gente acabou tendo acesso a essas imagens de subtração e a gente consegue enxergar muito mais claramente essas áreas de realce maior do que o parênquima, mas, de novo, não configurando lesão nodular bem definida, mas sim um tecido, um padrão completamente infiltrativo, irregular, mal definido. Tinha uma área meio central aí no centro do segmento 4, que parecia ser uma área tratada previamente, a gente não tinha toda essa informação por ser conduzido inicialmente por outra equipe. Passo próximo, Fabrício, por favor. E na fase tardia, a gente via que esse tecido ele tinha algumas áreas com algum grau de washout, mas ele predominantemente apresentava um padrão semelhante ao do parênquima nessa sequência. Então, claramente é uma lesão com características malignas. Então, se a gente for utilizar, né, o Lee-Hadds que a gente comentou na primeira apresentação, seria um padrão de um Lee-Hadds M, né, de malignancy. Porém, esse é um comportamento que ele é muito mais comum em carcinomas hepatocelulares do que no espectro de colangio. Como o Fabrício colocou, a gente já tinha informação que essa lesão tinha sido biopsiada, tinha sido dado esse diagnóstico anatomopatológico de um hepatocolangio, que realmente não nos surpreende do ponto de vista de imagem, e como o Fabrício também tinha colocado previamente, nesse momento a gente não tinha nenhum sinal de envolvimento franco macrovascular. Então, pode voltar, Fabrício, para a apresentação. Bom, obrigado, Marconi. Então, foi discutido em sessão no tumor board, iniciou, então, a imunoterapia, como já comentei, teve uma resposta parcial, e aí rediscutiu-se, né? Um paciente que tinha uma boa performance, era um child B, mas com um status bom, e foi definido, então, por realizar a radioembolização. Ele teve uma descompensação pós-radioembolização, que a gente vai começar a mostrar depois, mas qual foi o objetivo desse tratamento? O objetivo foi tentar fazer um controle loco-regional. Paranás, quer comentar alguma coisa ou segue? Sim, sim. Esse paciente era um child A no início. Era um A, né? Depois virou B. Recentemente. B foi depois. Foi depois, né? Isso. Tem uma excelente performance, né? Com uma doença restrita ao fígado, sem invasão macrovascular, mas restrita ao fígado, tomografia de tórax não tinha lesão fora do fígado, cintilografia óssea também normal. Ok, segue? Alguma coisa mais não? Por favor, pode seguir. Pronto. Então, a ideia desse paciente foi, ele não tinha uma doença bem controlada, a ideia, então, no tumor board foi tentar fazer alguma coisa loco-regional. E pensando no hepatocolangio, que a gente tem de alguma evidência que talvez possa demonstrar um resultado positivo, é a radioembolização. Então, a radioembolização, para a gente só explicar, é um procedimento que é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, a gente faz a oclusão dos shunts para evitar que o radioisótopo vá para essas áreas não alvo, e faz uma primeira fase para avaliar o grau de perfusão pulmonar e com a cintilografia e ver se o macroagregado ele vai captar realmente na lesão. E o macroagregado ele imita, entre aspas, o ítrio. Ele tem um diâmetro um pouco inferior, mas onde o macroagregado vai, se a gente colocar até na mesma posição, o radioisótopo também vai. Então, aqui a artéria cística seletivada, a gente emboliza a artéria cística para evitar refluxo e uma colecistite relacionada à rádio, ao ítrio. E aqui é só uma imagem do SPECT mostrando a captação das lesões. É uma captação importante em todos os segmentos, sem captação na vesícula e sem captação fora do fígado. Aí, na segunda fase, a gente coloca o catéter na mesma posição que colocou na primeira, faz um cálculo de dose e faz o que a gente chama de radiation segmentectomy. Alta dose de radiação no tumor, baixa dose de radiação no fígado. Então, aqui é o SPECT, de uma outra forma mostrada aqui, com a captação na lesão infiltrativa do segmento 5, 6, 7, 8, e essa dose para a lobectomia foi uma dose do lobo direito apenas, 2,5 grays, no tumor 150 e no fígado inteiro 56. O direito 56, no fígado inteiro abaixo de 30, tendo uma segurança muito boa. Marconi, essas são as imagens aí para você comentar. Pós-radioembolização. Bom, então,
um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? No controle pós-TACE, o controle por imagem pós-radioembolização ele é bem mais desafiador por alguns aspectos. Porque pode ser que a estratégia do radiointervencionista seja, na verdade, tratamento de todo o lobo ou segmento hepático, não necessariamente só a lesão. A resposta radiológica também ela é diferente de quando a gente utiliza a TACE, então é super importante entender qual foi a intenção de tratamento, qual foi a área tratada, para que a gente possa tentar interpretar. A grande dificuldade que a gente tem quando a gente vai comparar essas duas ferramentas de tratamento é que o TACE a gente tem um estabelecimento muito claro sobre o que é resposta radiológica, né? A gente normalmente vai buscar identificar áreas de vascularização naquele tecido tumoral, e isso é um critério para a gente identificar lesões provavelmente tumorais. Na radioembolização, a gente tem uma maior dificuldade, porque o tecido ele não necrose da mesma forma que a gente tem no TACE. Então, habitualmente, a resposta é dada muito mais por uma redução volumétrica e por uma hipovascularização e não uma hipovascularização. Então, vamos olhar esse caso, e a gente, no final, vai comparar mais ou menos a imagem pré-tratamento para pós-tratamento. De novo, foi um exame, né, feito em outra instituição, então a gente acabou fazendo uma interpretação do que a gente já conseguiu receber, mas de achados importantes. Observem a diferença em relação ao volume que a gente tem do fígado esquerdo para o fígado direito do paciente, lembrando que o fígado direito foi a área de tratamento, então isso mostra que houve uma efetividade no sentido de tratamento dessa região. Essa imagem eu trouxe também para mostrar que não houve nenhum tipo de repercussão em relação aos vasos, a gente não enxergou em nenhum momento trombose ou tumoral ou vascular nas suprahepáticas, tanto na porta direita quanto na porta esquerda, quanto no tronco, então a parte vascular estava bem ok. Tinha surgido uma ascite nesse exame, relativamente significativa, esse paciente não tinha ascite previamente. Pode passar o próximo, Fabrício, por favor. E aqui, bem na região do tumor, a gente observa de novo aquele aspecto, uma redução bastante significativa de todo esse lobo direito. Nessa primeira imagem, do lado esquerdo, a gente vê uma alteração de sinal de todo esse parênquima. Essa área central, com um sinal mais alto, é a área que imaginamos que tenha sido tratada previamente, mas todo aquele tecido tumoral ao redor daquela região que tinha um padrão bastante hipervascular, ele se torna menos vascularizado, porém ainda com algumas áreas com aspecto relativamente nodular. Então, nossa interpretação desse caso foi que houve uma resposta do ponto de vista radiológico bastante significativa, tanto do ponto de vista de redução de volume de lesão, quanto do ponto de vista de hipovascularização, mas ainda não havia e não há nenhuma segurança de ter tido uma resposta radiológica completa, até porque a gente não tem critério para isso, mas a impressão é que ainda havia algumas áreas de aspecto relativamente nodular, ainda talvez apresentando algum grau de viabilidade lesional. Próximo, Fabrício, por favor. Bom, tem aqui uma comparação mais objetiva do lado esquerdo a lesão pré-tratamento. Observe o grau de vascularização, o volume que essa lesão ocupava e esse aspecto relativamente expansivo. E do lado direito, a imagem pós, mostrando principalmente essa redução volumétrica do lobo direito e o padrão mais hipovascular dessa área tratada. E o surgimento, talvez, da CIT, que talvez tenha sido um novo achado, que eu acho que vai gerar discussão para a gente aqui na sequência. Fabrício. Tem mais algum? Não. Só complementando o que o Marconi falou, esse exame foi feito com 6 meses. Quando a gente pensa em radioembolização, deve-se evitar fazer exame antes de 4 a 6 meses, e a resposta máxima acontece com 9 a 12 meses. Então, a gente está um pouco curioso para saber esse exame agora de maio, como é que vai ter em relação à resposta. Mas, de fato, houve uma descompensação hepática. Alfa-feto variou de 16 para 21, o CA19,9 caiu, e o albumina variou de 4,3 foi para 3,1, bilirrubina de 1,3 para 2,3, o TP alargou um pouco, creatinina normal. Bom, então, dando seguimento aqui, acho que o professor Paraná quer fazer alguns comentários em relação a esse caso. Exato. Eu acho, esse caso ele é heterodoxo, ele foge um pouco, e, como o Fabrício falou, ele é acompanhado em outro serviço e acaba a gente vindo para a gente.
mas o controle dele está sendo feito e as decisões tomadas conosco agora. Muito bem. Primeiro, o que eu mencionei anteriormente. Como é que você considera o padrão de resposta ao TARI? Digo, resposta através da imagem. Eu acho que Marconi já explicou isso na apresentação, né? É diferente do TASSE, né? Segundo, o hepatocolangiocarcinoma, e aí uma pergunta para o Pécora e para o Lúcio, se vocês acham que o hepatocolangiocarcinoma tem que ser semelhante ao hepatocarcinoma em relação à sua conduta. É bom chamar a atenção que boa parte do que é hepatocolangio a gente só vai saber depois que transplanta o paciente, porque a gente não biopsia antes. E o hepatocolangio, a tendência é ficar cada vez mais frequente. O hepatocolangio é um tumor que se associa mais à síndrome metabólica. Tumor de célula oval, né? E isso está diretamente associado à síndrome metabólica. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais agora, na medida que a síndrome metabólica avança. Queria ouvi-los sobre isso. Lúcio, Pécora. Bem, por incrível que pareça, o hepatocolangiocarcinoma é o tumor que você vê mais frequentemente hoje em dia. Você vê com mais frequência, não é o mais frequente, desculpa. Você vê com mais frequência hoje em dia do que antes. Eu não sei se a gente tomava menos cuidado na patologia de detalhe, fazia menos imunohistoquímica. Eu sei que nos últimos anos é um tipo de tumor que você vê mais. É um tumor mais agressivo que o hepatocarcinoma. É um tumor mais agressivo. Então, eu não sei, assim, eu não tenho assim, nada formado do que que seria a melhor conduta para esse paciente. Assim, depois dessa resposta à radioembolização, uma resposta boa, se a gente ia propor mais coisa para esse paciente. Ele já fez até a Zibeva, assim, a gente não tem nenhum trabalho de imuno, assim, definitivo do que é melhor com o hepatocolangio. A gente não tem isso ainda nos dias de hoje. Eu trabalho sobre durvalumab em colangio, mas também com uma resposta pequena. Então, eu não sei se justifica a gente fazer imunoterapia para esse paciente com hepatocolangio. O Leonardo ia entrar, não sei se ele chegou aí, mas assim, talvez com esses tumores mais indiferenciados, tenham mais resposta à imunoterapia do que um tumor bem diferenciado. Então, pode ser que surja um trabalho mais novo falando sobre imunoterapia nesse tipo de tumores, mas o fato é que hoje em dia a gente não tem isso definido. Então, assim, ele, a princípio, teve uma boa resposta à radioembolização. Eu tentaria manter o tratamento local com isso. Não tentaria nada muito diferente. Um tumor inicialmente grande, difuso, eu não pensaria em nada diferente para esse paciente que não o tratamento que foi feito. Rafael, você teria algum comentário? Eu não sei se Léo já entrou aí ou se tiver outro oncologista. Vocês são estimulados a colocarem comentários aí no nosso chat. Acho que a rigor assim, é um subtipo histológico novo, né? Então a gente não tinha tanto cuidado na análise desses casos. Infelizmente, o diagnóstico é feito posteriormente. E, infelizmente, as curvas de sobrevida são nitidamente piores, né? Uma doença pior, né? Pelo volume de doença desse caso, etc. E frente à resposta que o paciente teve, talvez eu teria uma conduta semelhante à do Lúcio agora, por enquanto. Acho que... Perfeito. Léo está colocando aqui para a gente, olha, os dados são escassos em relação a hepatocarcinoma e hepatocolangio. Mas há mais dado de tratar sistemicamente como colangiocarcinoma do que como CHC. Seria com quimioterapia mais imuno, se tiver tolerância, obviamente. A tendência nossa, como o Lúcio falou, é cada vez mais lidar com essa situação por causa da síndrome metabólica. A minha outra pergunta para vocês vocês já falaram, mas eu queria ouvir o comentário.
Num paciente como esse, que já estava em imunoterapia, em terapêutica sistêmica, vocês fariam TARI nesse segundo momento, como foi optado aqui? Paraná, assim, o TARI a gente, vamos lá, se definir, tem indicação precisa de fazer, eu tenho dúvida, porque assim, na literatura isso é dúbio até hoje. Assim. Eu acho que o TARI está procurando o seu espaço no tratamento dos tumores de fígado. A gente ainda não tem isso definido. Eu posso te confessar que, pessoalmente, é um tratamento que eu gosto. Assim. Eu tenho alguns poucos pacientes tratados e que, principalmente quando tem hepatocarcinoma associado a trombose vascular, e tenho gostado do resultado. O Henrique está aí, e é ele quem faz os nossos casos de radioembolização, e é uma coisa que eu tenho gostado dos resultados que a gente tem tido. Falta muito ainda para a gente definir se está certo ou se está errado, mas é um doente, esse tumor é muito agressivo, o hepatocolangio. Então, assim, associar o tratamento local e efetivo é uma coisa que me agrada muito, me agrada mesmo. Rafael? Ainda não tenho resposta para dar, mas, assim, eu acho que eu pensaria, num caso como esse, nessa radioembolização também. Acho que é uma coisa que pode ter sido bom para o paciente. Acho que pelo volume de doença, né, eu concordo com o Lúcio, né? Eu também teria feito essa abordagem. A gente viu já lesões enormes de hepatocarcinoma com redução significativa da lesão, lesões de 10 centímetros que praticamente desapareceram, né? Mas nesse contexto aqui do hepatocolangio outro, assim, ainda acho que tem muito a evoluir ainda, acho. Tem duas colocações aqui. O Salas coloca: minha impressão é que, além do downstage, o TARI serviu como teste de comportamento biológico, ou seja, de resposta, né? Terapêutica. Talvez, nos próximos controles, possa ser considerado para esse paciente o transplante. Essa é a última questão daqui que a gente vai discutir. E a Beth coloca: foi considerada a volumetria, Marconi, antes da TARI? Precisa fazer isso? E tem alguma percentagem que vocês contraindicariam, Fabrício? Marconi, quer comentar? Nesse caso especificamente, Paraná, como tudo foi feito fora, a gente não teve acesso a como foi esse racional. O Fabrício vai falar um pouco mais para frente, mas eu acho que a intenção de volumetria é justamente entender o que de parênquima vai ficar pós-tratamento. Então, no meu entender, o racional é quase que o mesmo que a gente faria numa situação de tratamento cirúrgico. Então, a depender da área que teria essa intenção, né, de fazer a hepatectomia por radioablação, deveria ser considerada como se fosse aquela área que fosse ressecada no tratamento cirúrgico. Então, acho que do ponto de vista radiológico, seria esse racional. Mas Fabrício, eu acho que vai comentar, porque tem conduzido com maior frequência, né, esses casos de avaliação pré-tratamento. É bom, em relação à TARI, os estudos, grandes estudos, eles se baseiam num cálculo básico de dose. Isso a gente definiu, a literatura traz muito claramente que a personificação da dose é o que traz o melhor resultado. Então, antigamente se baseava num cálculo chamado BSA. Você calcula o volume do tumor, o volume do fígado, o volume da lesão, o tamanho do paciente, e aí faz um cálculo matemático, que eu não vou saber explicar aqui, porque é do médico nuclear, e aí acha uma dose padrão. Depois se viu que nos subgrupos onde os pacientes faziam uma técnica que chama partition, você calcula a dose pelo TN, quanto você quer dar no tumor e quanto você quer dar no parênquima, e aí você tem uma resposta mais efetiva. Então, acho que os estudos novos, como o Lúcio comentou, ainda está tentando achar espaço, talvez os estudos novos possam trazer alguma resposta em relação a essa questão, porque a dose é fundamental. Quanto à volumetria, é algo que eu levo muito em consideração. Por quê? Porque eu tento sempre trazer essa ideia de personificação de dose. E aí a volumetria é fundamental. Então, aqui no serviço, a gente tem feito a volumetria do fígado inteiro e de cada segmento com e sem as lesões. Quando possível, obviamente. Nesse caso aí, praticamente é uma lesão infiltrativa. Então, não tem como você fazer essa diferenciação. Mas a ideia daí foi fazer uma alta dose de radiação, 150 grays no tumor. E uma dose, certamente, que teve um efeito positivo
E eu estou muito curioso de saber esse exame que vai ser feito agora em junho para ver a resposta. Mas a volumetria é fundamental. Em relação à quantidade de parênquima, o ideal é que tenha pelo menos 50% de parênquima, desde que o shunt seja abaixo de 5%. Mais do que isso, a gente começa a ter dificuldade para fazer a dosimetria. Vou comentar uma coisa aqui. Estamos fazendo o levantamento. Pois não. Alguém vai falar? O Marconi tinha comentado no início ali que, pela característica do T2 ali, já dava para ter uma ideia do comportamento biológico da lesão. E a gente está comentando aqui que esse diagnóstico a gente só sabe depois. É verdade que a gente só sabe o diagnóstico patológico depois. Mas, por exemplo, essa lesão Lehigh-Zeme, e já está saindo muito dado aí mostrando que as lesões Lehigh-Zeme elas estão associadas com subtipos histológicos de pior prognóstico, seja o hepatocolangio, ou então o hepatocarcinoma proliferativo, subtipos histológicos alternativos ao tradicional, estão muito mais associados ao Lehigh-Zeme do que ao Lehigh tradicional. Então, toda vez que a gente vê uma lesão infiltrativa mais feia, Lehigh-Zeme, a gente vai sempre pensar nessa possibilidade de que a histopatologia seja mais agressiva mesmo, um diagnóstico alternativo. Aí, ótimo. Isso é mais pura verdade, essa questão de Lehigh-Zeme. A Bárbara coloca aqui que estão fazendo levantamento em São Paulo, 1.500 transplantes desde 2008, 70 com hepatocolangio. E seguramente a prevalência do hepatocolangio a prevalência é forte, mas o que nós vamos esperar cada vez mais é hepatocolangio a partir de 2015. Tirou a hepatite C da lista de transplante. Foram 70 pacientes com hepatocolangio que estão fazendo análise. Aqui também a gente tem 300, não me lembro, com mais de 300, com certeza, biópsias que nós estamos analisando de 3 hospitais nossos, de carcinoma hepatocelular, incluindo os explantes, incluindo pacientes que fizeram diagnóstico incidental ou hepatectomias. E vamos analisar o tipo histológico predominante e rever os prontuários para entender como foi a evolução de cada um e rever as imagens também. São uma linha que a gente está definindo agora. Muito bem. E a perda da função hepática? Pois não? Alguém quer falar? Então, sobre o transplante, Paraná, assim, o Henrique Salas comentou isso, de se a doença ficar estável, se isso servir como resposta biológica do tumor, padrão biológico do tumor, que se podia pensar em transplante. Eu acho difícil um doente com tanta doença inicial e que o fígado vai ficar super difícil de avaliar depois, não é uma coisa fácil, desse caso, passar em câmara técnica para transplante. Acho difícil mesmo. Assim, mas me agrada muito a ideia de um doente que responde, fica com a doença estável. Nesse paciente, principalmente, o que ficou de fígado, você olha o lobo esquerdo, o lobo esquerdo está até aumentado, mas ainda pequeno para o doente que fez ascite. Me agrada muito a ideia de um doente que você conseguiu tratar e controlar o CHC durante um período, de poder pensar em transplante para esse doente. Mas a única forma que eu acho que é factível é com doador vivo. Então, assim, e aí é uma conversa muito séria com o doente, com o doador vivo. Hoje mesmo eu tive uma conversa sobre transplante com doador vivo. Eu acho que o doador tem que entender o quanto ele está se arriscando e para que resposta ele está se arriscando. E aí, assim, isso varia de par de doador-receptor sempre. Eu já transplantei hepatoblastoma gigante em criança, que eu achava que ia recidivar, ou até com nódulo pulmonar, que o pai topou, correu risco. Então, assim, isso vai variar muito desse forma de compreensão entre o doador e o receptor e quererem ou não correr esse risco. Mas me agrada muito a ideia de que se você conseguiu controlar a doença, o doente está estável, 9 meses depois, estável do ponto de vista de doença tumoral e com ascite, de você poder propor um transplante para esse doente. Mas volto a dizer que eu acho difícil de passar em câmara técnica e que eu talvez só conseguisse fazer isso aqui no Rio com doador vivo. Então,
É exatamente esse paciente, aparentemente, continua com a doença restrita ao fígado, não tem doença fora do fígado, está perdendo função. Fabrício, essa perda de função pode ser do TARE? Pode, professor. É esperado. Um paciente com Child já avançado, já tomou a imunoterapia. Nessa fase inicial, aí, uma outra discussão da literatura, como a gente tem que esperar essa resposta, e é um tumor bastante agressivo, foi optado por manter a imunoterapia depois da radioimunização, por um período de pelo menos 5 meses, até a gente conseguir entender que os marcadores estavam mais baixos e que a doença hepática, de alguma maneira, evoluiu, e aí a gente suspendeu a imunoterapia, e essa imunoterapia já tem 2 meses. E aí, acho que essa resposta máxima otimizada a partir de junho talvez traga essa resposta. Da resposta radiológica, não sei se completa, se vai ser possível avaliar. É muito difícil a gente avaliar a resposta radiológica para a radioembolização, como o Marconi bem comentou. Mas esses achados indiretos, atrofia de lobo, diminuição de captação, déficit osínteo, um pouco hipertrofia do lobo contralateral. Então, hoje, alguns serviços mundiais, inclusive nos pacientes que têm indicação de um eventual tratamento com hepatectomias, faz uma radioembolização de um segmento com a lobectomia e espera 6 meses, o lobo esquerdo cresce, ele trata a lesão e depois pode fazer uma hepatectomia curativa. Então, tem várias nuances aí, como é o CHC, né? Cada paciente é um paciente, a gente tenta incluir no critério de Barcelona, mas muitas vezes ele foge. Mas a disfunção hepática, eu acho que é essa associação mesmo. Pela perda da função, Fabrício, eu acho que considerar a hepatectomia para ele é muito difícil. Não, é impossível, eu acho. Concordo. Estou falando outro caso, não nesse. Se a gente pensar num tratamento mais definitivo, mas aí ele precisa ter doença tumoral estável, o transplante com doador vivo não é uma coisa que foge do pensamento para um doente como esse aí, desse caso. A ressalva é que, se fosse transplantar esse doente, eu antes ia fazer uma laparoscopia para biópsia de linfonodo, se tivesse algum linfonodo positivo, contraindicar. Então, é um doente que você tem que tomar muito cuidado com a doença tumoral pré qualquer transplante, mesmo intervivo que você queira fazer para ele. Doença fora do fígado, linfonodo, acho que contraindica tudo e fica só por conta da químio e da imuno e não faria mais nada para ele. Mas, assim, pensar se a doença tumoral estiver muito bem controlada, em transplante, eu acho que não é uma coisa doida. Assim, o Canadá tem feito transplantes, tem um protocolo deles rodando, do grupo de Montreal, sobre transplante em colangiocarcinoma intrahepático, independente do tamanho, mas que respondeu à quimioterapia, que é uma coisa com resultado surpreendente. Então, o doente com boa resposta à quimioterapia, sem doença linfonodal fora, é um candidato a transplante. Então, acho que controle da doença tumoral, bem no pré-transplante, perda de função hepática, faz a gente pensar num transplante intervivo para ele, que eu acho que é o único jeito de pensar em transplante na situação do país atual. Exato. Ele vai, a maior chance dele é que ele venha a ter um desfecho desfavorável pela perda da reserva funcional. Eu vi que Léo Canedo chegou aí, deve ter tido transplante, imagino, né? Foi transplante? O Léo fala se não é válido embolizar a porta direita para tentar uma hipertrofia do lobo esquerdo. Eu acho que, se fizer isso, é super temerário com esse doente, porque já tem uma função muito ruim. Já faz ascite. Embolizar a porta direita, ele vai fazer ascite e hidrotórax, eu acho, e vai ser pior para ele. Eu acho que, por conta da função hepática ruim, eu não pensaria de forma nenhuma para ressecção para ele, para ressecar isso. E, na verdade, a TAR pode substituir a embolização da porta. Então, nesse caso aí, já houve um aumento do lobo esquerdo. A tendência é que ele cresça ainda mais. Mas, como você comentou, não tem como fazer uma ressecção cirúrgica no paciente com chave B, um ascite, né? Aí vai se compensar completamente o fígado. Eu acho até que esses chave B podem até tolerar a cirurgia, mas mesmo eles nunca recuperam. Entendi. Ele pode não morrer da cirurgia. Assim, você pode não contar com mortalidade operatória, mas é um doente que nunca mais vai voltar a ter qualidade de vida. Vai ficar com ascite, fazer hemorragia digestiva, ele nunca mais se recupera. Ele sai vivo da cirurgia, mas não recupera a função nunca mais. Está indo muito rápido, está perdendo função muito rápido. Eu vou passar a palavra para o Léo Canedo, que chegou aí, eu não sei se estava em transplante ou cirurgia. Boa noite. Não, a gente ia até transplantar, mas
o fígado do interior e o avião não conseguiu pousar. Então, a captação não ocorreu. Eu estava numa urgência, peço desculpas aí por entrar atrasado. E aproveito para mandar um abraço aí para os amigos e todos os participantes. Beleza. Bom, o Léo Fonseca já colocou aqui, acho que Lúcio falou. Então, acho que assim, é um caso que foge ao habitual, que traz uma nova ferramenta que hoje está disponível, como foi colocado pelo Rafael e pelo Lúcio. A gente está buscando o melhor lugar para ela, mas era uma ferramenta que já está disponível em vários hospitais do país, já está no rol de procedimentos e que a gente precisa lembrar que ela existe, precisa conhecê-la melhor. Então, Ana, da nossa parte, eu acho que já somos 20, já estamos 21h15, eu acho que a gente podia encerrar aqui. Também concordo. Quero aproveitar para agradecer a todos os palestrantes, um agradecimento especial ao Pécora, que é o nosso mascote do grupo. Mascote porque você entrou agora, né, para a hepatologia DOR e ficará sempre. Quero aproveitar para convidar para o dia 29 de junho, nós vamos continuar o assunto sobre transplante, né, Paraná? Acho que esse assunto vai continuar, porque é um assunto importante e outros são importantes também, mas a gente precisa dar uma sequência a esse pensamento que estamos trazendo hoje. E não serão casos, Paraná deu uma ideia muito boa, que é para a gente polemizar com algumas perguntas, não teremos casos, então já quero aproveitar para convidar que vai ser um modelo um pouco diferente. Quero avisar agora também que nós temos que avisar, não oficializar, o auxílio da Beth Balbi, que está conosco ajudando na conexão dos ambulatórios, é uma força muito boa aí para o nosso grupo, e então a gente vai ter aí um movimento grande, com mais força, chegando, e está aberto para todo mundo que quiser participar do Hepatologia DOR, seja ajudando em protocolos, né, Beth, que a gente vai precisar de muita mão aí para nos ajudar. Então, eu vou deixar o Paraná encerrar. Eu quero agradecer a cada um dos palestrantes o tempo, né, o cuidado, o carinho na preparação dos casos. Agradecer aos nossos colegas, que tivemos aí um pouco mais de 40 participantes hoje, está tendo outro evento de fígado também. Agradecer o suporte da TI e agradecer ao Paraná pela parceria ao longo de 3 anos, a gente faz esse ano de hepatologia DOR. Então, muito obrigada, eu queria que você encerrasse, Paraná, o evento. Também renovo os agradecimentos. Olha, essa sessão, a próxima sessão de transplante, é uma sessão para a gente pensar, para a gente discutir aquilo que consideramos que precisa melhorar no programa de transplante do Brasil. E discutir também as angústias que a gente vive com os nossos pacientes que estão em lista. Exemplo clássico, paciente com doença colestática. Exemplo clássico. Não é? O paciente que é etilista e que não pode entrar em lista porque estava com etilismo ativo até recentemente. Um paciente com um acute crônico por álcool, por exemplo. Então, tudo isso eu acho que vai entrar nessa discussão e vai ser muito rica, com certeza. Provavelmente o pessoal do Ministério da Saúde, de algumas regionais, estarão presentes nessa reunião também. Eu quero agradecer a todos que participaram, em especial os que fizeram perguntas, agradecer ao Pécora e ao Lúcio, como sempre, sempre solícito e sempre conosco aqui, todos os apresentadores, e dizer que a hepatologia DOR segue forte, cada vez mais forte, agregando mais gente. O pessoal de São Paulo está chegando pesado agora com a gente, o que é muito bom. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Ana e Beth, aí um minutinho? Sim, com certeza. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Vai dar musiquinha agora.
Ou a gente ainda pode ficar? Eu não sei se vão encerrar. Vamos encerrar. Tá? Vai tocar. Só para dizer isso, acho que a gente vamos fazer um